Neste módulo veremos a descoberta dos micro-organismos, microscópio, bactérias, vírus, fungos, desenvolvimento da microbiologia. Olá, meu nome é Dr. Frank e eu ajudarei você a compreender mais sobre o mundo dos micróbios. Os micro-organismos são definidos como seres microscópios. São os seres vivos dotados de maior diversidade biológica conhecida, tanto morfológica como fisiológica e ecológica. Podem apresentar formas celulares as mais variadas, são metabolicamente capazes de realizar todos os tipos de reações bioquímicas conhecidas e podem ser encontrados em praticamente todos os ambientes, dos mais simples aos mais extremos. Possuem múltiplos papéis, podendo ser causadores de doenças humanas em animais, plantas e outros organismos vivos, além de serem agentes de contaminações de águas, alimentos ou medicamentos, acarretando grandes prejuízos à saúde do homem ou ao ambiente. No entanto, é bom lembrar que os micróbios também são grandes amigos do homem, sendo responsáveis por uma ampla gama de processos que vão desde a produção de alimentos, incluindo vinhos, pães, queijos e iogurtes, até a manutenção da ciclagem dos elementos químicos, como, por exemplo, o nitrogênio na superfície do globo terrestre. Podem também ser produtores dos mais diversos compostos de interesses médico, comercial e ambiental. Podemos citar a produção de antibióticos, como a primeira penicilina produzida pelo fungo Penicillium notatum e as streptomicinas pelos streptomicetos, e várias enzimas, como as peptidases e as celulases, as quais possuem grandes aplicações industrial nas indústrias de detergentes e de papel, respectivamente. De acordo com a sua organização celular e estrutural, podem ser classificados em procariotos, células sem membrana nuclear, e em eucariotos, células com membrana nuclear. Observe neste quadro uma estrutura de célula eucariótica representada por A e uma célula procariótica representada por B. Note que a célula A apresenta maior número de organelas citoplasmáticas, maior tamanho celular e o material genético está envolto por uma camada, denominada carioteca ou membrana nuclear. Na década de 1950, a pesquisa biológica começou a empregar os recém-inventados microscópios eletrônicos, que possibilitaram o estudo mais detalhado da estrutura interna das células, enquanto os microscópios ópticos fornecem aumentos máximos em torno de 1.500 vezes, os microscópios eletrônicos modernos fornecem aumentos entre 5.000 e 100.000 vezes. O feixe eletrônico atravessa o material biológico, no qual algumas estruturas permitem a passagem de elétrons e outras não. Depois de atravessar o material biológico, o feixe de elétrons deixa de ser homogêneo, passando a representar uma imagem eletrônica das estruturas que atravessou. Essa imagem é ampliada e projetada em um monitor de vídeo ou em uma chapa fotográfica, na qual é registrada. As bactérias foram observadas pela primeira vez por Anthony van Leeuwenhoek em fins do século XVI. Leeuwenhoek era um negociante holandês que tinha como passatempo polir lentes e construir microscópios. Com um destes aparelhos, ele observou resíduos retirados de seus próprios dentes e, para sua surpresa,
viu seres minúsculos em forma de bastonete. São seres unicelulares, podendo apresentar diversas formas. Algumas espécies apresentam flagelo de locomoção e outras ainda podem possuir fímbrias de adesão e pile, esta última responsável pela transferência de material genético. A presença de endosporos em algumas espécies fornece a elas um mecanismo de resistência, principalmente ao calor, mas também à radiação, à falta de nutrientes e à falta de umidade. O processo mais comum de reprodução das bactérias é o de fissão binária, no qual uma célula se divide em duas. Quanto à sua nutrição, são capazes de utilizar compostos orgânicos ou inorgânicos como fonte de carbono e energia, como também a energia luminosa, ao invés da energia química. Vejamos neste quadro as diferentes formas encontradas em bactérias: coco, bacilo, espirilo, espiroqueta, bactérias apendiculares e com brotamento, filamentos. Calcula-se que o número de células bacterianas presente em uma pessoa é 10 vezes maior que o número de células do próprio corpo. A coloração de Gram foi desenvolvida em 1884 pelo bacteriologista Hans Christian Gram. Esta coloração separa as bactérias em dois grandes grupos, as Gram positivas e as Gram negativas. Neste tipo de coloração, são utilizados 4 reagentes diferentes. O princípio da técnica está baseado na diferença de composição da parede celular de diferentes bactérias e na capacidade destas paredes em reterem os corantes utilizados. A história da descoberta dos vírus começa em 1883 com o pesquisador alemão Adolf Meyer. Ele estudava a doença conhecida como mosaico do tabaco, em que as folhas da planta de fumo desenvolvem manchas irregulares e despigmentação. Meyer descobriu que era possível transmitir o mosaico pulverizando uma planta sadia com o macerado de folhas de uma planta doente e concluiu que havia um agente infeccioso causador da enfermidade. Esse tipo de agente infeccioso foi chamado de vírus, palavra de origem latina que significa veneno. Os vírus somente foram visualizados em meados do século XX, com a utilização do microscópio eletrônico. São considerados micro-organismos, embora não possuam estrutura celular. São extremamente pequenos. Basicamente, são elementos genéticos que contêm DNA ou RNA e uma capa proteica. Podem alternar entre dois estados distintos, o intracelular e o extracelular. No estado extracelular, um vírus nada mais é do que uma partícula submicroscópia, que contém basicamente ácido nucleico envolto por um material proteico. Neste caso, é chamado de partícula viral ou vírion e é metabolicamente inerte, servindo apenas de transporte de material genético de uma célula hospedeira para outra. No estado intracelular, o vírus infecta a célula hospedeira e se reproduz sintetizando outro genoma, bem como os componentes que compõem a sua capa, sempre à custa de enzimas e funções metabólicas da célula hospedeira. Os vírus podem infectar não apenas células humanas, mas também células animais ou vegetais, ou ainda células bacterianas. Neste caso, são chamados de bacteriófagos e utilizados como ferramentas importantes nos estudos de biologia molecular. Nesta imagem, vemos a estrutura básica de um vírus, que está em contato com a célula hospedeira.
se preparando para injetar o seu material genético. Os fungos chamam a atenção dos microbiologistas pela diversidade de formas, cores e tamanhos que este reino apresenta. São seres encontrados principalmente no solo, mas também em plantas e animais, inclusive no próprio homem, causando as micoses. Apresentam uma organização celular bem mais complexa que as bactérias. Podem ser divididos em dois grupos: os fungos filamentosos, também chamados de bolores, e as leveduras unicelulares. São seres heterotróficos, reproduzem-se sexuada ou assexuadamente. Você já deve ter notado crostas verde-acinzentadas ou avermelhadas que crescem sob troncos de árvores, rochas ou barrancos. São líquens, formados pela associação cooperativa de fungos e algas, ou de fungos e cianobactérias. As algas, graças à sua capacidade de fazer fotossíntese, produzem substâncias utilizadas na nutrição do fungo. O fungo, por sua vez, contribuiria dando proteção à alga e mantendo-a em um ambiente úmido e favorável à sua vida. Os líquens reproduzem-se assexuadamente por meio de fragmentos especiais que possuem hifas do fungo e células da alga em associação. Esses fragmentos, chamados de sorédios, soltam-se e são carregados pelo vento, constituindo as unidades de disseminação dos líquens. Muitos cogumelos crescem perto de plantas. Se acompanhássemos terra dentro as hifas que formam esses cogumelos, descobriríamos que elas se enrolam e às vezes penetram nas raízes das árvores, formando as chamadas micorrizas. Estudos mostraram que as plantas beneficiam com essa associação, principalmente se o solo for pobre em minerais de que ela necessita. O fungo aumenta a capacidade da raiz de absorver minerais escassos no solo. Por sua vez, o fungo também se beneficia com a associação, obtendo açúcares, aminoácidos e outras substâncias orgânicas das raízes, das quais se nutre. Estamos chegando ao final deste módulo. Podemos perceber que, ao longo do tempo, a ciência avançou muito, oportunizando o maior conhecimento do mundo, tanto microscópio quanto macroscópio. Aprendemos a nos interagir com as outras espécies de forma positiva. Sem o desenvolvimento da ciência, não teríamos o pão que nos alimenta, a água potável que nos sacia e o medicamento que nos cura. छबीली उसके चंचल नैन कटार और चंचल नैन कटार से उसका रूप बना हथियार। उसके रूप से कत्ल हुए तो